Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do seu Espaço Mulher, aqui pela Esperança FM. Eu sou Carolina Parente e fico com você até às 13 horas. Por aqui no Espaço Mulher, muita dica, informação, música, saúde e estilo de vida. Para você que nos acompanha, já sabe, pode nos acompanhar pelo YouTube da Esperança FM, Esperança FM Itapipoca, e lá no Instagram, no Rádio Esperança 106.1. Você pode falar conosco também pelo 889-9207-4147. Esse é o WhatsApp da Esperança. Que tal esse dia de hoje? Já parou para agradecer quão abençoado é esse dia? Que céu lindo temos aí? Que dia maravilhoso, cheio de alegria. Quanta chuva tem acontecido na nossa região, em vários lugares do mundo. No mundo inteiro está chovendo. Semana passada eu estava em Lisboa e muita chuva. Cheguei aqui no Ceará, chuva de novo. Eu disse, é Deus que está nos abençoando. Muita chuva no mundo inteiro. Que essa chuva possa abençoar seu dia, sua casa, seu trabalho, a nossa vida. Fique com a gente, fica Esperança FM.
100,6. Hoje é dia da Síndrome de Down e é hoje dia também de abraçar tantas mamães que têm crianças especiais. Essa luta é uma luta de todos nós, viu, mamães? Um abraço para todas aquelas que têm crianças especiais, que elas são especialíssimas. Vocês foram abençoadas com essa luta. Então hoje, dia da Síndrome de Down, também é dia de conscientização, dia de cuidado e dia de abraçar essas famílias, essas crianças que são tão especiais para todos nós. Quero abraçar também um montão de gente que está falando com a gente aqui, todas as mulheres do Clube de Mulheres de Negócios de Portugal, que nós estivemos juntas semana passada no evento do Dia das Mulheres lá em Lisboa, na Câmara de Comércio de Portugal. Abraçar a nossa querida presidente Rijarda Aristóteles, abraçar todas as mulheres queridas que nos escutam lá na Parente Advocacia, querida Adevânia, Deise, Lígia, Tatiane, Adriana e todas essas mulheres maravilhosas que trabalham conosco. Um abraço para a Mirella, querida Mirella, também para a Mazé, que me escuta com carinho. Um abraço para todos vocês que nos escutam. Pessoal que escuta a gente também em Fortaleza. Um abraço para toda a família Góes que está escutando. Para as amigas Germana, que me escuta lá em Mococa, São Paulo. Para a amiga que me escuta lá em Angola, a querida amiga Olho de Águia, é assim? É a Josefinas Olhos de Águia. Um abraço para você, querida. Vou trazer aqui você para você vir lançar o seu livro aqui com a gente. Um abraço para as mulheres que me escutam lá no México, a querida Fernanda. Um abraço para você, querida Fernanda. Ela nos acompanha através do YouTube. E tantas mulheres que participam desse programa mesmo online. Nós vamos aqui pelas Ondas da Esperança em mais de 18 municípios. 18 só, Luan? Mais de 20. E pela internet, além mar, não tem paradeiro. Então você já sabe, pode falar com a gente no 99207-4147 ou nos ver lá no YouTube. Como é que é lá no YouTube? Rádio Esperança, não, é Esperança FM. Esperança FM Itapipoca. Clica lá no YouTube e você vai participar. Hoje nós temos uma convidada super especial, a doutora Poliana vai estar aqui conosco para falar sobre saúde íntima nesse mês, que é o mês roxo, do Março Roxo, um mês de conscientização contra a doença de colo de útero, o câncer do colo de útero. E a gente vai falar aqui sobre assunto que interessa a todas nós, mulheres. Então, daqui a pouquinho ela está aqui com a gente. Por hora, eu vou convidar a minha queridíssima jornalista de plantão aqui do Espaço Mulher, Jocasta Pimentel, para fazer as suas colocações de hoje. Traz pra gente a notícia de hoje, Jocasta, bem-vinda. Boa tarde, doutora Carolina, excelente tarde de quinta-feira para você que está ligadinha aqui no Espaço Mulher. Eu já começo aqui com notícias da área de economia, porque a Receita Federal abriu nesta quinta-feira consulta a mais um lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física. Cerca de 206 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco vão receber 339 milhões de reais. O pagamento vai ser feito na conta informada na declaração do imposto de renda no próximo dia 18, ou melhor, dia 28, tá certo, gente? Então, na próxima semana, quinta-feira. Ao todo, mais de 205 mil contribuintes que declararam em anos anteriores foram contemplados. Desse total, mais de 4 mil têm mais de 80 anos, mais de 28 mil têm entre 60 e 79 anos, pouco mais de 3 mil contribuintes têm alguma deficiência física, mental ou doença grave e 6.910 têm o magistério como principal fonte de renda. Lembrando que a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer essa consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. Agora, uma boa notícia para você que é servidor. Teve anúncio nesta quarta-feira que foi sancionada a lei que concede reajuste acima da inflação aos servidores do Estado. Os servidores vão ter um reajuste de 5,62% neste ano, com índice acima da inflação. A lei que garante esse reajuste com ganho real foi sancionada pelo governador Mano de Freitas na noite dessa quarta-feira.
Na oportunidade, o chefe do Executivo Estadual também sancionou a mensagem que estabelece o piso salarial para mais de 6 mil agentes comunitários de saúde. O governador destacou também o impacto do reajuste para a valorização dos servidores estaduais. A porcentagem ficou acertada após reunião com representantes dos servidores e do governo. Mesmo com o ganho real, o reajuste respeita o limite prudencial de gastos, seguindo assim a Lei de Responsabilidade Fiscal. E como estamos no Espaço Mulher, tem notícia boa também para todas nós. A união de esforços entre o governo do Ceará e as prefeituras municipais segue fortalecendo as políticas públicas de proteção às cearenses. Hoje à tarde vai ser inaugurada a 10ª Casa Municipal da Mulher. Dessa vez o equipamento vai funcionar em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. Com essa inauguração, sobe para 17 o número de equipamentos voltados para a atenção e o cuidado das mulheres no Ceará. Essa Casa da Mulher, ela é uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Maranguape por meio do programa Ceará por Elas. A inauguração vai acontecer daqui a pouco, às 4 horas da tarde, na rua Manuel Abreu Costa, número 103, no bairro Outra Banda, em Maranguape. Eu vou ficando por aqui, estou de volta na próxima quinta. Espaço Mulher, com doutora Carolina Parente. Cento e 106,1 FM. De volta aqui com seu Espaço Mulher. Lembrando que você pode falar conosco no 889-9207-4147. Daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com a doutora Poliana, ela que é médica ginecologista e vai falar conosco sobre saúde íntima. Então você, mulher
que se interessa por esse assunto, com certeza se interessa. Fique ligadinho que daqui a pouco a gente inicia a entrevista de hoje. Quero convidar a queridíssima Priscila Ipirajá para fazer as suas colocações de hoje. Querida Priscila, seja bem-vinda. Olá, doutora Carolina Parente, muito boa tarde a todos que estão no estúdio, a todos que nos acompanham através da Rádio FM Esperança, em Itapipoca e região. Eu sou Priscila Ipirajá, jornalista, especialista em marketing e gestão de redes sociais. Estamos iniciando mais uma edição do quadro Mais Mulher e hoje eu venho reforçar a importância de produzir conteúdo para as suas redes sociais, para as redes sociais do seu negócio no formato vídeo. Com certeza absoluta você já ouviu falar sobre isso, inclusive você se entrete mais facilmente consumindo conteúdos nesse formato. Mas é importante reforçar com dados para que a gente tenha uma dimensão melhor e passe a aplicar também no nosso negócio. Então, de acordo com a plataforma HubSpot, estudos mostram que brasileiros têm preferências de consumir conteúdos no formato vídeo. Em 2023, os vídeos penetraram em mais de 99% dos lares brasileiros, sejam através do TikTok, Instagram, WhatsApp. Lembrando também que além da produção de conteúdo, também é interessante focar na produção de conteúdos curtos e dinâmicos para as suas redes sociais e a depender também do seu público-alvo, tá bom? Para prender a atenção dele. Então, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Sempre muito grata, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de poder compartilhar com tantas mulheres incríveis. Muito obrigada por tudo, doutora Carolina, e até a próxima quinta-feira. Forte abraço a todos. O bem ilumina o sorriso. 106 FM. Também
seu Espaço Mulher hoje aqui com uma super convidada que eu já estava com saudade. Faz muito tempo que você não vem na Esperança, né, doutora? É isso mesmo. Boa tarde, gente. Eu acho que eu vim aqui no comecinho, não foi, Carol, do programa, mas hoje deu certo. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui prestigiando seu programa, agradecer a todo mundo que já está ouvindo a gente e convidá-las já para participar. Com certeza. Olha, eu estou feliz que hoje eu estava contando aqui com o Luan, a gente deve ter em torno de 10 anos de Espaço Mulher. Nós vamos até comemorar, né, Luan? Passou rápido, muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Você faz parte desses 10 anos. A gente está aqui, mas deixa eu lhe apresentar direitinho, que eu não fiz direito. Estamos aqui com a doutora Poliana Barbosa, ela que é médica ginecologista obstetra, com título de especialidade na área e ultrassom em ginecologia obstetrícia. Ela é uma expert no assunto, é a minha médica, sou suspeita em falar há muitos anos. Ela sabe o que vai dizer. Eu convidei ela para vir aqui e a gente vai falar sobre saúde íntima, né, doutora? Isso mesmo. Saúde íntima é um tema muito recorrente no consultório, né? Parece um tema muito básico, mas ainda tem muitas dúvidas e eu acho que o seu público, ele pega todas as idades, né? Desde a adolescente, a mulher na vida reprodutiva, a mulher perto do climatério. Então, para cada faixa etária, a gente tem que ter cuidado, sim, né, com a saúde íntima. Isso. Quais são aí, para a gente começar, quais são os cuidados básicos com relação à saúde íntima? Então, a gente pensa, assim, que é só higienização, né, gente? Muita gente acha que, assim, saúde íntima, eu posso usar um sabonete diferenciado para a região genital e pronto. Na verdade, esse sabonete, ele nem é obrigatório. Você pode usar o sabonete do corpo, contanto que, se for um sabonete em barra, esse sabonete seja exclusivo, seja só seu, individualizado. Mas é claro que um sabonete específico para essa região, ele também vai incrementar os lactobacilos, que são bactérias de defesa que já devem existir na vagina, né? Ele também vai ser um sabonete mais suave. Algumas pessoas tendem a usar um sabonete com uma detergência maior, um sabonete mais forte. E, na verdade, é justamente o contrário. Na verdade, o sabonete tem que ser mais suave, né? E também não deve ser aquele sabonete, assim, bactericida, que acaba com... Não, a gente precisa de bactérias. A gente tem mais bactérias boas do que bactérias ruins no nosso corpo. E em determinados locais, como o intestino, como a vagina, a gente tem uma colonização de bactérias que são defensoras, né, que nos defendem contra bactérias, contra fungos. Então, alterar esse ambiente não é uma boa. Não é uma boa usar um sabonete muito forte nessa região. Isso serve para o homem e para a mulher? Para o homem e para a mulher. Sim. Para os dois? Para os dois. Então, nesse caso, a higienização, só ela é suficiente para a saúde íntima? Não, não é. Porque, como eu falei, tem bactérias que defendem a gente, né? Que são os lactobacilos. O pH vaginal, ele é um pH diferente do pH da pele. Ele é mais ácido. Consequentemente, se eu interferir de alguma forma com uma roupa mais quente, o dia todo de biquíni molhado, né? Quando a gente vai para a praia, vai tomar banho de piscina, se eu não tiver uma boa alimentação, se eu tiver um excesso de carboidrato na minha alimentação, de açúcar, de massas, né? Eu vou interferir nesse pH. Eu vou fazer com que esse pH saia do natural e eu vou começar a acidificar. Eu vou deixar essa vagina muitas vezes mais ácida e isso vai levar a um corrimento, a um ardor, a uma coceira, que não necessariamente é uma infecção, entende? Mas vai causar um desconforto. Então, a alimentação influencia na saúde íntima? Sim, influencia bastante. Certo? O sono influencia? O sono, sim, sempre. O que é o sono? O sono é a nossa reparação. É onde o nosso corpo descansa, é onde ele recobra as energias. O sono é importantíssimo para a nossa imunidade. Ai, Jesus, ninguém dorme mal o suficiente hoje em dia. Então, ninguém dorme o suficiente, a maioria das pessoas não se alimenta adequadamente. Isso também já leva a uma constipação intestinal. A constipação intestinal, por sua vez, também já faz com que a gente tenha mais corrimento vaginal. Muitas vezes corrimento repetidamente, recorrente.
Por conta do intestino. Por conta das bactérias que também já existem no intestino. O intestino, ele também tem a microbiota. Ele também tem os lactobacilos dele, que são diferentes dos lactobacilos vaginais. Mas ele também precisa manter uma colônia de bactérias, que é própria dele. E ainda vou te falar mais. Tem uma espécie de bactéria na microbiota intestinal que trabalha na recaptação de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, se o intestino não estiver bem, muito provavelmente a saúde íntima não fica bem. Também não vai estar bem. E eu ainda diria que a saúde ginecológica como um todo pode ser afetada, porque parte do hormônio do estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, é eliminada pelo intestino. Se eu não tenho uma microbiota intestinal saudável, eu vou atrapalhar essa liberação de estrogênio e eu vou recaptar, ou seja, eu vou pegar aquele estrogênio que ia ser eliminado e devolver ele para a corrente sanguínea. Por isso que as doenças, né, como endometriose, ovário policístico, elas requerem uma dieta, porque elas vão deixar você numa condição de excesso de estrogênio, que a gente chama de hiperestrogenismo, né? Inclusive, a endometriose, né, juntamente com o câncer de colo de útero, são temas, né, de campanhas de prevenção agora nesse mês de março, né, Carol? Esse mês de março é o mês amarelo? Amarelo-roxo, né? O amarelo enfocando na prevenção do câncer de colo de útero e o roxo no enfoque para a endometriose. E esse mês nos conscientiza a isso? A saúde íntima seria basicamente isso? Alertar para isso, né? A lembrar, assim, endometriose, o que é endometriose? O que eu tenho que fazer? O que é endometriose, né? Eu acho que é uma doença que ainda não é muito conhecida. Mas o câncer de colo de útero, ele tem um impacto também muito grande, né? A terceira causa de câncer nas mulheres, a quarta causa de morte por câncer entre as mulheres, né? Então, a gente não cansa, né? Todo ginecologista fala demais sobre câncer de colo de útero, porque é uma coisa que hoje em dia não se justifica mais não fazer uma prevenção, né? Eu acho que esse exame já foi muito desmistificado, já é acessível nos postos de saúde e ele é um câncer que realmente a gente consegue prevenir. Você consegue interferir na evolução de doenças pré-malignas até chegar no câncer de colo de útero, que é a doença maligna, de fato. Qual é o período? O próprio vírus HPV, que está intimamente associado à evolução, ao surgimento do câncer de colo de útero. Então, se você consegue fazer o exame de pesquisa de HPV, com 2 anos de pesquisas negativas, né, para HPV, você pode fazer sua prevenção a cada 2, 3 anos. Porém, se você ainda trabalha com o Papa Nicolau, né, com a pesquisa de células danificadas, que é um método tradicional, aí você tem que fazer todo ano mesmo. Anual. O ideal é que então a mulher procure pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano, até porque é muito difícil a gente passar um ano sem uma intercorrência, né, sem alguma dor pélvica, algum corrimento vaginal, né? Então, só para eu poder entender, com relação à saúde íntima. Quando se fala de saúde íntima, muitas vezes a gente vê aí muita gente divulgando uma questão de estética, né? A parte íntima. A estética pode atrapalhar ou melhorar? Então, do ponto de vista de estética, vamos começar pela depilação, né? É muito comum a gente ver uma depilação completa, quando, na verdade, o pelo ele é uma proteção. Ao mesmo tempo que ele é uma proteção, o excesso de pelo, ele pode também se tornar um meio de contaminação. Então, nem de mais e nem de menos. Tá certo? O ideal é que você mantenha uma depilação esteticamente aceitável para colocar um biquíni, né? Para aqueles momentos em que você acha necessário, porém, evitar a retirada por completo. Né? A depilação a laser, tudo bem, a laser, ou com cera, ou com lâmina, a depender da sua adaptação, tá? Só tendo cuidado, né, de quando for partir para uma depilação a laser, para que essa depilação seja realmente, assim, um lugar confiável, né? Porque o laser, ele pode provocar uma queimadura, né? A gente vê, né? E, assim, evitar produtos químicos, evitar tintura, evitar perfumes, óleos, né?
Eu ainda diria, quando precisar usar um lubrificante, né, para a região, no momento do ato sexual, usar um lubrificante à base de água, o próprio preservativo, evitar um que seja com perfume, com sabor, né? Quanto menos química for usada nessa região, melhor. E hoje em dia, Carol, a gente também tem muito... já é meio que uma novidade ainda, né? Embora o laser já tenha 10 anos, mas 10 anos para a medicina é muito pouco. A radiofrequência, menos tempo ainda que o laser, mas são procedimentos cada vez mais usados, tanto do ponto de vista de estética, como do ponto de vista funcional. Do ponto de vista de estética, qual seria o benefício? Algumas mulheres, depois do parto, ou quando vão se aproximando assim mais do climatério, após uma perda de peso expressiva, né? Elas se queixam de não gostar, de não achar bonita a região genital, né? E esses procedimentos, eles vêm para, vamos dizer assim, promover um reparo. Eu não gosto muito da palavra rejuvenescimento, porque rejuvenescimento ninguém volta no tempo, né? Verdade. Mas a gente consegue melhorar o aspecto, né, através da melhora na produção de colágeno e de elastina, que são duas proteínas que dão firmeza à pele, né? Então, assim como a gente faz, por exemplo, laser no rosto, né, para melhorar a firmeza da pele, né, isso também pode ser feito através da radiofrequência e do laser na região íntima. Na verdade, pode ser feito inclusive no interior da vagina. Com que objetivo? Com o objetivo de promover a produção de colágeno. Poxa, mas para que a produção de colágeno vaginal? Com a idade, a gente perde camadas de espessura da parede vaginal, né? A gente envelhece como um todo, a gente não envelhece só a pele, a gente envelhece os ossos, os músculos, a gente envelhece tudo, né? Então, a partir de um determinado ponto, né, principalmente após os 40 de idade, a gente começa a ter um afinamento da parede vaginal. Algumas mulheres se queixam de ressecamento vaginal. E esses procedimentos, eles vêm trazer uma melhora nesse sentido. E por que faz? Porque, às vezes, esse afinamento, esse ressecamento, ele tem um impacto tão grande que ele pode ocasionar, inclusive, perda urinária. Entendeu? É aquela mulher que diz assim, eu vou pra academia, se eu tiver que pular, escapa um pouquinho de xixi. Se tossir, escapa. E a gente hoje sabe que a famosa cirurgia de períneo, né, que é a perineoplastia, com várias técnicas, hoje com ou sem tela, né, a inserção de uma tela, ela tem a indicação, mas ela está ficando cada vez mais para o fim da fila, né? Antes dela, a gente tenta esses procedimentos, a gente tenta a própria fisioterapia pélvica, né? Já tem cremes vaginais com hormônio também para ajudar. E quando a gente consegue combinar esses métodos, né? Um procedimento com o creme à base de hormônio, um procedimento com a fisioterapia, aí é o melhor dos mundos, né? Porque você consegue um resultado sem ter que operar. Claro. E o que limita o resultado, né, da fisioterapia, dos procedimentos? O próprio tempo, a idade mesmo. Mas eu acho que, assim, a mulher hoje tem uma vida muito mais ativa, né? Hoje em dia, uma mulher de 60 anos é uma mulher que a gente pode falar que ela é jovem. Ela é jovem, ela trabalha, ela sai, ela viaja, ela namora, né? E por que não manter tudo favorável para que isso aconteça? Saúde. A própria mulher hoje está tendo filhos mais tarde, né? Exatamente. Por isso da importância também de cuidar dessa saúde íntima. Quando a saúde íntima é negligenciada, pode atrapalhar no processo, inclusive, da gravidez? Sim. Sim, porque vai abrir portas para infecções, né? Para infecções, justamente para essa questão. A gravidez, ela é um fator que contribui muito para essa perda urinária, né? É o preço que a gente paga por estar em pé,
por trabalhar sentada, por trabalhar em pé, esse feto ele tem que crescer, ele tem que ganhar peso à medida que a gravidez avança, mas à medida que ele vai ganhando peso, ele também vai pesando na bexiga, Isso. ele também vai pesando na vagina, né? E é isso aí que promove essa perdazinha urinária, que depois do parto às vezes se continua e muitas vezes regride espontaneamente. Mas é muito comum a gente ver que para algumas mulheres isso persiste. E aí é nessa persistência que a gente trabalha, né? Que trabalha para melhorar. Para melhorar. A grávida, a saúde íntima da grávida tem que ser tratada da mesma forma como uma mulher que não está grávida? A gravidez ela tem algumas particularidades. Como é uma condição em que os hormônios, o estrogênio, né, tá num nível bem alto, então a grávida ela vai ter mais umidade vaginal. A grávida, por natureza, ela já tem as defesas, ela tem a imunidade mais baixa. Então, à medida que vai avançando a gestação, que vai aumentando essa imunidade, que vai aumentando essa umidade, desculpe, e que vai diminuindo essa imunidade, ela fica mais propensa a corrimento vaginal, sim. E a própria perda urinária também. Inflamações também? Inflamações também. E aí, A própria infecção urinária ela é mais comum na grávida, né? então, diga, a infecção urinária a gente vê bastante na mulher grávida. Exatamente. Então, diga pra gente o que a gente tem que fazer para evitar não ficar bem de saúde na região íntima. Normalmente, Eu acho grávida que ou não? grávida ou não. Primeira coisa é o cuidado com a higiene, né? Também chamar atenção para não lavar demais, né? Se lembrem que a gente tem que manter uma população de lactobacilos. Então, 2 vezes ao dia no banho, né? Após as relações sexuais também, porque na relação existe uma troca de bactérias, né? Evitar usar roupas muito quentes, de tecidos sintéticos, né? O jeans é a roupa do dia a dia para a maioria das mulheres. E o jeans é um tecido quente. A gente mora numa região quente. Então, evitar peças, principalmente peças íntimas muito quentes. Evitar o uso do protetor diário. O protetor diário, ele não te protege. Ele protege a calcinha. Quem precisa de proteção é Piora, você. né? Piora, exatamente. Tem é uma mulheres que camada usam mais. desodorante íntimo. Pode isso? Não precisa. Não precisa. Se você mantiver uma boa higiene íntima, você não vai ter um odor que necessite de um desodorante. Odor significa ausência de... Odor significa um cheiro ruim. Não, odor nessa região significa já uma inflamação ou só a ausência de higiene? Aí só examinando para saber. Mas já é um indicativo. Já é um indicativo de que você tem que procurar um médico e checar, né? Eu diria que o uso de desodorante, assim, eu não recomendaria, tá? Mas o uso de um hidratante para pele, né? Para pele da genitália, sim. Até por conta da agressão da depilação, né? E hoje em dia também já tem hidratante intravaginal, para quem tem ressecamento vaginal. Muita coisa mudou, Tem né? Tem muita muita coisa, tem muita coisa. A medicina evoluiu muito para melhorar a nossa saúde. Graças a Inclusive, Deus. tem que melhorar, porque a vida que a gente leva hoje, eu acho que a muito mulher... corrida. Se a gente for falar de tempo, acho que de 10 anos para cá, para trás, de quando começamos o programa para hoje, já mudou muito. Já muda e tem muitos produtos assim de várias marcas. Não quer dizer que você tenha que usar tudo. Não quer dizer que você tenha que usar um sabonete, um hidratante. Não, mas para cada situação a gente tem ferramentas, né? Então, ótimo. Eu tô aqui maravilhada, porque, tá vendo, Luan? Não precisei nem fazer uma pergunta sequer, tá vendo? Eu tô aqui com umas perguntas de umas participantes do programa. Eu vou pedir ao Luan uma música só pra gente organizar as perguntas, porque eu recebi aqui várias. E eu queria fazer, tá, doutora? Dá pra gente continuar dá sim, ainda? dá. Vou pedir só uma música, só pra você tomar uma água, que eu sei que tem muita gente aí parada, só escutando, pra gente organizar as perguntas e voltar daqui a pouquinho. Manda pra gente, 88992074147.
Irmã Maria de Jesus e a irmã Cléia, que com certeza estão me ouvindo. Oh, que saudade de vocês duas. Um beijo no coração para vocês, tá? Um abraço também para todas as amigas lá em Fortaleza que nos escutam. Para Patrícia, para Vanessa, para todas as mulheres maravilhosas. Estou aqui com a doutora Poliana Barbosa, ela que é médica ginecologista obstétrica, que está aqui nos dando uma aula sobre saúde íntima. Eu recebi um montão de perguntas e compilei aqui algumas para a gente continuar aqui a nossa conversa hoje. Doutora Poliana, por favor, desculpa, eu disse que era só uns 15 minutos, nós já estamos em 30 já. Nós estamos aqui para isso. Quem tem filhos, depois que você tem filhos, a saúde íntima muda? Tem algo diferente que tem que ser feito para a mulher que depois que tem filhos? Depois que você tem filhos, o que acontece? No período de amamentação, né, logo no pós-parto e naquele período, principalmente quando você está em amamentação exclusiva, você passa meses com uma diminuição do hormônio feminino, que é o estrogênio, tá? Então, nesse período, é comum a mulher perceber mais ressecamento vaginal, ter desconforto na relação sexual, né? Por conta dessa diminuição da lubrificação vaginal mesmo, da umidade vaginal, tá? Então, assim, é uma coisa que já é fisiológica, é uma coisa que a gente já espera, é natural acontecer nessa fase e que depois recupera, tá? Nessa fase, é um bom momento para se usar o hidratante vaginal, porque pode deixar você com alguma secreção, né, que não necessariamente é uma infecção, às vezes pelo próprio atrito na relação, né, numa vagina que não está bem lubrificada, então pode ter alguma coisa nesse sentido, mas também pode ter aquela perdazinha urinária que a gente já comentou, pelo fato dos tecidos ainda não estarem totalmente recuperados, né, no pós-parto. A maioria das mulheres consegue recuperar isso, né, com o tempo, depois que para de amamentar, que volta a fazer exercícios físicos, né? Mas alguma vai ficar com alguma perdazinha urinária. É comum se acontecer, também não é nada extraordinário. São coisas que, com o tempo, podem ser revertidas. Se não, tem que procurar médico. Se não, tem que procurar médico e ver se tem alguma indicação de algum procedimento, né? A menopausa, uma pergunta aqui de uma amiga lá de São Paulo. A menopausa muda a saúde íntima da mulher? Muda sim, gente, pelo mesmo motivo. A mulher, ela precisa de estrógeno. Ela é mulher porque ela tem estrógeno. E assim, não se enganem, todos os tecidos do corpo têm receptores, né? A gente fala que o hormônio ele atua através de receptores. Tem receptor de estrogênio nos músculos, na pele, em todos os tecidos, no intestino, no cérebro tem receptor de estrogênio, né? Então, esse hormônio que é tão caro para as mulheres, quando ele deixa de ser produzido, né, na menopausa, então acontece vamos dizer assim, uma atrofia bem lenta, mas acontece uma atrofia dos tecidos genitais. É nessa hora que acontece a pele de ficar mais flácida, a vagina ficar mais ressecada, mais estreita, as camadas vaginais vão se perdendo, né? E aí é nesse momento que a gente ou entra com a reposição hormonal, ou com esses procedimentos, né, à base de radiofrequência, de laser, ou o próprio creme vaginal contendo o hormônio, né, contendo algum derivado do estrogênio, ou muitas vezes a gente até combina esses métodos, né, faz mais de um, mas muda sim. Existe uma diminuição, um afinamento, né, da parede vaginal, uma perda de camadas mesmo, existe um ressecamento, uma diminuição da lubrificação, inclusive na própria relação sexual, que passa muitas vezes a ser desconfortável nessa fase, mas que tem tratamento. Eu até aproveito para falar assim do grande temor que as mulheres têm de reposição hormonal, né? Que também é uma coisa que tem muita novidade, Carol. A gente pode até ver um outro dia para falar de reposição hormonal também. Porque é um tema grandiosíssimo e muitas mulheres perguntam, né? A reposição hormonal. A menopausa já é um tema assim meio que todo mundo, ai, Deus me livre, né? Isso, exatamente. E hoje, assim, se você for considerar que você, sei lá, vive 80 anos, 70 anos, você vai passar décadas, né?
nessa fase. Aí tem que cuidar. Isso, tem que cuidar. Pra viver bem. Isso. Pra viver. O calor, tem um calor, né? Tem eu um ainda calor. não estou, mas já vi várias mulheres reclamando. Tem vários né? sintomas. Eu vou te falar que existem mais de 70 sintomas catalogados Jesus, de por isso que é tão climatério. difícil, né? Por isso que é tão difícil. É uma fase bem... Nós vamos falar sobre esse tema aqui. Vamos. Doutora, para a gente finalizar as perguntas, há uma pergunta de uma amiga aqui em Itapipoca. O que causa o câncer de colo de útero? Inflamações repetidas podem causar? Gente, o que causa inflamação de colo de útero, seguramente em 99% das vezes, chama-se vírus HPV. Tá? Daí a gente está sempre atrás de prevenção, de manchas no colo do útero, agora a pesquisa de HPV, né? O que causa câncer de colo de útero basicamente é HPV. E isso aí já daria uma outra entrevista, só HPV. Mas assim, o que a gente pode fazer hoje? Hoje, como métodos de prevenção de HPV, a gente tem a vacinação, né, que já começa nas meninas a partir dos 9 anos e nos meninos a partir dos 11. E por que vacinar os meninos? HPV pode causar câncer de pênis, por exemplo? Pode. Mas, na verdade, uma vez que você se contamina e se infecta com HPV, você passa a ser um transmissor. Então, os meninos têm que ser vacinados para evitar ou para minimizar a transmissão para as mulheres. Essa vacina do HPV, ela já tem eficácia constatada já? Carol, existem cerca de... tem mais de 100 tipos de HPV, né? Subtipos, vamos dizer assim. E a vacina, ela tem na rede pública e na rede privada. Nem todo HPV vai gerar câncer. Só os HPVs mais agressivos ou as lesões causadas por HPV menos agressivos que não forem tratadas. As não tratadas. As não tratadas. Então, na rede pública, a vacina, ela pega os 4 principais subtipos, né, de HPV mais prevalentes no Brasil, que é o 6, o 11, o 16 e o 18. Na rede privada, nós temos a vacina que combate 9 vírus, tá? Então, não são iguais, realmente, são vacinas diferentes, tá? Mas o principal é vacinar e a gente também recomenda o preservativo. O preservativo evita 100%? Não evita. Acredita-se que o uso adequado do preservativo, do início ao fim da relação, ele possa evitar aí cerca de 70% da contaminação. Mas já é alguma coisa. E a gente também tem que lembrar que o preservativo, ele também previne contra outras doenças, né? Então, a gente sempre recomenda o uso do preservativo por esse motivo. Além do mais, o HPV, ele é um vírus que também é oportunista. Todo vírus é oportunista. Ele espera a tua imunidade cair para ele se manifestar. Para você ter uma ideia, após a infecção pelo HPV, o mais comum é você manifestar alguma coisa entre 2 e 8 meses de quando você se contaminou. Ou seja, o período de incubação, em geral, leva alguns meses, mas ele pode levar até décadas para aparecer. Para aparecer. Você pode levar até 10 anos para manifestar uma lesão de um HPV. Até 20 anos para ir da primeira manifestação ao câncer propriamente dito. Então, assim, você hoje ter câncer de colo de útero é você passar muitos anos sem ir ao ginecologista. Entende? Sem buscar, né? Sem buscar. Agora, tem as exceções. Tem casos de vírus mais agressivos, que aí eles podem, a doença pode evoluir da infecção ao HPV ao câncer, vamos dizer, em 1 ano, em 2 anos. São casos mais agressivos, mas são exceções. O mais comum é você realmente levar muitos anos de evolução. Realmente a gente tem que ter muito cuidado. Começar desde sempre esse cuidado com a saúde íntima. Doutora, eu quero lhe agradecer aqui imensamente. Para mim foi um prazer. Lhe dizer que nós já estamos ansiosos pela próxima vez, pelo próximo programa. Vamos combinar. Bom, eu sei que o seu tempo é difícil, mas a gente vai organizando, porque é uma luta para a gente conseguir marcar esse nosso encontro, né? Os nossos horários têm uma certa dificuldade, mas a gente pode programar uma coisa... Não sei. Vamos agendar. Vamos agendar. Agradecer a todos que estão participando, todo mundo aqui agradecendo, porque foi
maravilhosamente esclarecedor. Eu acho que nós estamos, inclusive, hoje, para quem está no YouTube, nós estamos de lilás, viu? É o mês, é o março roxo e amarelo. Se a gente tivesse combinado, uma tinha vindo de amarelo, né? Eu queria só um minutinho também para agradecer a todo mundo. Eu queria divulgar o Instagram, posso? Pode, fique à vontade. Então, a gente tem um Instagram da Clínica Semi Tapipoca. E eu era muito cobrada, gente, também para ter um Instagram meu. E tá recém-nascido esse Instagram. Se de repente alguém for olhar, talvez nem encontre nada ainda. Ele foi feito essa semana. E eu tô trazendo em primeira mão aqui a divulgação do seu programa, doutora Poliana Barbosa, tá? Quem quiser acessar. Já vou acessar aqui. Eu não vou prometer, assim, tá sempre respondendo, mas de vez em quando a gente vai abrir a caixinha para perguntas, tá? E a ideia são postagens realmente informativas, trazendo bastante conteúdo mesmo. Está sendo transmitido pela SEMI ou pelo seu aqui? Pela SEMI. Pela própria SEMI. Vai ficar lá salva, não vai hoje? Então, quem quiser ver a entrevista que a gente fez... É esse, doutora? Esse? Doutora Poliana? Não, vou doutora já achar. Poliana Barbosa. Vou já achar aqui o seu para lhe seguir. Poliana com 2 L e Y, desculpa. Poliana, tá vendo como eu não sou... É Poliana com 2 L's e Y, eu tô estreando, né? gente. Isso, tô estreando. Doutora Poliana Barbosa tá aqui, já achei. Isso. Com 2 L's e Y. Sigam lá. Pronto, já sou sua seguidora. Tá aqui, ó. Olha aí. Olha, Luan. Coloca aí no ar. E aí você vai encontrar todo o conteúdo maravilhoso que ela prepara, porque aqui é estudiosíssima, sabe o que está fazendo. É nossa sempre consultora e eu estou muito feliz com a sua presença aqui, porque a gente sabe que é difícil trazer os profissionais, principalmente vocês, profissionais da saúde, de plantão em plantão, de atendimento em atendimento, e conseguir lhe trazer aqui, a gente consegue alcançar tantas mulheres, né? Isso. E assim, eu fico muito tocada quando alguém fala assim, ainda ontem teve assim, eu vim fazer minha prevenção porque eu vi que é o mês amarelo-roxo, eu vi que é a campanha de conscientização contra colo de útero. Então, assim, você vê que aquela sua tentativa deu certo, né? Sensibilizou alguém. E a finalidade é essa. Eu também estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigada. A gente vai combinar as próximas vezes, né? Se você quiser assistir o programa na íntegra, com todas as informações, você vai lá no Instagram da SEMI, da Clínica SEMI, ou no nosso, que vai ficar o programa inteiro gravado. Tá lá no Facebook, Esperança FM Itapipoca, e no YouTube, Esperança FM Itapipoca. O programa vai estar lá todinho para você assistir, voltar, dar a sua curtida lá e encaminhar para quem precisa. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Beijo a todas. Obrigada a todo mundo que acompanhou, viu? Obrigada. A gente vai para um breve intervalo e eu volto para me despedir de vocês.
sobre aquele caso que aconteceu esses dias em Fortaleza, quando a nutricionista saía do elevador e foi apalpada as suas nádegas por um ofensor. Esse caso foi a mídia esses dias, mas mais exclusivamente porque ela fez a reclamação. Ela foi aos órgãos públicos, ela denunciou. E por que eu estou dizendo isso? A importunação sexual, que foi inserida no Código Penal há mais ou menos 5 anos atrás, ela está lá no artigo 215A do Código Penal, diz que a importunação sexual é caracterizada por uma prática sem anuência de ato libidinoso com o fim de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Isso quer dizer que toda vez que uma mulher ou um homem, tá? Eu vou falar os dois porque importunação sexual é para os dois. Toda vez que uma mulher ou um homem é importunado sexualmente, alguém está cometendo um crime. Quer dizer que muitas vezes pode não haver nem o toque, e isso é importunação sexual. As jovens que andam nos transportes urbanos ou em qualquer lugar que muitas vezes passam por constrangimentos com homens que encostam nelas, situações onde a mulher passa e recebe aquelas cantadas grosseiras, onde o cara vai atrás, pega no cabelo. Isso que eu estou falando para vocês, isso é crime. E só vai diminuir a incidência disso quando a próprio ofendido denuncia. Então, você que passou ou passa por certas situações desse tipo, precisa denunciar. Se passou por isso, precisa ir à delegacia. Se for em Fortaleza, a Delegacia da Mulher, e aqui nas regiões do interior do Ceará, procurar a própria delegacia da Polícia Civil e fazer a sua denúncia, né? Pegar as testemunhas, porque isso é um ato que muitas vezes é só o início. Às vezes a importunação sexual pode ser só o início de uma situação de estupro. A importunação sexual tem uma pena de 1 a 5 anos de detenção, o estupro tem mais, mas a importunação pode ser o início. Às vezes a pessoa pode iniciar com a importunação sexual, viu que aquilo ali não houve denúncia, não houve reclamação, acha inclusive que houve a anuência da vítima e muitas vezes não há, né? Porque tudo aquilo que a mulher não quer, ou que seja quem for, não quer, já passa a ser crime. E às vezes acontece até dentro do casamento. Isso quer dizer que tudo aquilo que o outro quer fazer comigo, que eu me nego a fazer e sou obrigada, já tem um crime aí. Então, muito cuidado. Essa é a dica que eu deixo hoje para vocês. Tem que fazer a denúncia. Não pode continuar como está. Nós precisamos respeitar a liberdade do outro, seja ela a liberdade de ir e vir, mas a liberdade sexual também do outro. Porque quem faz esse tipo de situação muitas vezes é alguém que é doente, que já tem um certo tipo de tendência a fazer isso, mas tem gente também que faz baseado nas situações em que foi criada, no machismo. Tem homem que se utiliza, né, da sua protuberância de ser maior do que a mulher ou de acreditar que pode e faz certas coisas que não pode fazer. Então tá de parabéns a nutricionista que fez a denúncia, e você, mulher que passa por isso, procure sim fazer a denúncia. Procura a delegacia. Se não quer procurar a delegacia, liga para o 180, que é um canal de denúncia contra a violência contra a mulher, que também vai te ajudar. Procura, inclusive, qualquer órgão que fale de mulher, tem medo de denunciar. Tem aplicativo só para isso. E em Fortaleza e no Ceará completo existe um aplicativo que é Fala Minas, se eu não me engano o nome. É um aplicativo de transporte urbano de Fortaleza, que é a nossa capital. Você entra no aplicativo e lá tem um espaço só para fazer esse tipo de denúncia quando acontece importunação sexual no transporte público. Então fica a dica para você. Muito cuidado, todos nós podemos sofrer esse tipo de coisa, o homem também pode sofrer, claro que é de uma outra forma, em menor escala, mas se isso lhe importuna, é um ato criminoso. Então fica a dica, a gente vai finalizando por aqui, agradecendo ao querido Luan Júnior, que faz toda a nossa sonoplastia, a nossa direção, a produção do programa, que nos ajuda aqui há quase 10 anos, ou 10 anos, né, Luan? Temos quase 10. Né? Vai chegar o aniversário de 10 do Espaço Mulher. E agradecer você que nos acompanha aqui na Esperança FM todos esses dias. Essa é uma estação
de saúde, de vida, de fé, de educação. Você pode estar anunciando aqui no Espaço Mulher, também na Esperança, em qualquer horário. Você pode ser um apoiador cultural da Esperança, que é uma rádio de cultura, educação e fé. Que possa você ficar com Deus, ter uma quinta-feira bem especial, amável, feliz, dócil. Quero finalizar parabenizando duas amigas que são maravilhosas, duas mulheres de Deus de oração, que é a Flavinha Barroso e a tia Germana Barroso. Um beijo para vocês duas, que Deus possa cada dia mais abençoar vocês. Um abraço, a gente vai ficando por aqui. Se você quiser ver o programa novamente, entra lá no Esperança FM Itapipoca, lá no Facebook ou no YouTube, você dá o play e vê o programa completo. A gente volta quinta-feira, se Deus nos permitir. Obrigada.